Os lipídios são compostos orgânicos hidrofóbicos, ou seja, são pouco solúveis em água, porém os mesmos são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o clorifórmio e a acetona. Esses compostos são constituídos por ácidos graxos, que são grandes cadeias carbônicas. As principais funções dos lipídios são a estocagem de energia em muitos organismos, como os TAGs ou triacilgliceróis. São também compostos estruturais das membranas plasmáticas, como os fosfolipídios e os glicolipídios, que são moléculas orgânicas compostas pela união de carboidrato e lipídios, e também os colesteróis, que têm como objetivo regular a fluidez da membrana. Alguns problemas que podem ocorrer pelo desequilíbrio e deficiência metabólica dos lipídios, que são a obesidade e a diabetes mellitus, como também as doenças aterosclerose, dislipidemia e cetoacidose. Então, contextualizando, a síntese ocorre tanto no fígado quanto no tecido adiposo. A partir do excesso de calorias, o armazenamento se dá primeiro no fígado e no músculo, e posteriormente se dá no tecido adiposo. No geral, a acetil-CoA entra no complexo angiosintase, formando palmitato, que é um ácido graxo percussor. Aí vemos o que é necessário para essa síntese ocorrer. O acetil-CoA, presente na mitocôndria e proveniente do metabolismo de carboidratos e aminoácidos. O malonil-CoA, que é sintetizado pela acetil-CoA, e o NADPH, que é sintetizado a partir da enzima málica e via das pentoses. Tá, mas se o acetil-CoA é sintetizado na mitocôndria e a síntese dos ácidos graxos ocorre no citoplasma, então como que ele se desloca para lá? Bom, no estado bem alimentado, com a alta de ATP e acetil-CoA na mitocôndria, o ciclo de Krebs é inibido, assim como a enzima piruvato desidrogenase. Então, o piruvato que vai estar entrando na célula vai sofrer a ação da enzima piruvato carboxilase agora e se converter em oxalacetato, que irá reagir com acetil-CoA formando o citrato. Esse citrato que vai estar pronto para sair da mitocôndria e ir para o citoplasma. Então, agora a gente fala a ajuda que o acetil recebe para sair dessa célula, começando que ele vai se ligar ao oxalacetato com a ajuda da enzima citrato sintase, formando aí esse citrato. E ele vai atravessar a célula através da proteína de membrana tricarboxilato translocase. Aí quando ele já está no citosol, ele sofre a ação da citratoliase com a ajuda do ATP e com a enzima, que futuramente vai se ligar ao acetil, formando novamente a acetil-CoA e mais o oxalacetato. Agora que o acetil-CoA está no citoplasma, a partir dele vamos gerar o malonil-CoA, que é um doador de 2 carbonos dos 5 para essa reação. Então, o que acontece? O acetil-CoA com ATP e CO2, com o auxílio da enzima acetil-CoA carboxilase, transforma esse acetil em malonil-CoA. E essa reação ela é um ponto de controle da via. Mas por que ela é um ponto de controle da via? Por modulação alostérica, por exemplo, a alta de citrato vai ser uma modulação positiva para a enzima acetil-CoA carboxilase, já que a alta do citrato induz a formação do malonil posteriormente pela acetil-CoA carboxilase. E já por modulação negativa, com a alta do produto final, que é o palmitato, um ácido graxo, a modulação vira negativa para a enzima, pela mesma enzima, acetil-CoA carboxilase. A gente também encontra a modulação por fosforilação, que no estado bem alimentado ocorre a síntese dos ácidos graxos. A presença de insulina, que desfosforila a enzima acetil-CoA carboxilase, deixando-a ativa. Ou seja, essa enzima desfosforilada, ela é ativa, modulando essa reação positivamente. E, modulando negativamente, o jejum incentiva a não sintetizar ácido graxo. Ou seja, na presença de glucagon e falta de energia, gerando alta de AMP,
ativa a proteína quinase AMP, fosforilando essa acetil-CoA carboxilase, o que vai deixar ela inativa. Temos também a síntese de ácidos graxos dependentes de NADPH, ou seja, precisamos dele para que a reação aconteça. E de onde vem esse NADPH? Ele vem através da ação das enzimas málicas que transformam o malato em piruvato, liberando o NADPH para que possa ser utilizado na síntese de ácidos graxos. E também vem das vias das pentoses, da glicose 6-fosfato-desidrogenase. Essas vias estarão ativas justamente pelo nosso estado bem alimentado. Lembrando que, no estado bem alimentado, a relação insulina e glucagon estará positiva, levando a ativação do piruvato-desidrogenase, síntese da enzima málica, que é importante para a produção de NADPH, como já vimos, glicose 6-fosfato-desidrogenase, que estará também produzindo NADPH, citrato liase e a inibição alostérica da isocitrato desidrogenase pelo alto nível energético. Essa enzima sofre regulação lá no ciclo de Krebs e será inibida pela alta de ATP e NADPH. Pois, por estarmos bem de energia, o excesso de acetil-coenzima A é transformado em ácidos graxos para a reserva energética. Na síntese de ácido graxo, há a presença de um complexo enzimático. Esse complexo enzimático vai promover ações no acetil-CoA, onde esse acetil-CoA se tornará um palmitato, que é um dos precursores do ácido graxo. Esse complexo enzimático se dará quando um acetil irá se desligar da enzima CoA, se ligando assim do grupamento sulfibila. Desse modo, estará se ligando à subunidade 1, o ACP. Após esse processo, o acetil será transferido da subunidade 1 para a subunidade 2, o qual também há um grupamento sulfibila, sendo esse grupamento ligado à cisteína, deixando desse modo a subunidade 1 livre. Essa subunidade livre receberá um malonil ligado ao grupamento sulfibila no ACP. Desse modo, começará a primeira etapa da síntese. A síntese de beta-cetoacetil ocorre em etapas, que são elas a condensação, a redução e a desidratação. Na primeira etapa, ocorre a condensação do grupo acila com 2 carbonos do grupo malonila, liberando CO2 e assim resultando numa molécula com 4 carbonos. Logo após, ocorre a primeira redução, onde há o consumo de uma molécula de NADPH, tornando o complexo ainda mais saturado. Em seguida, ocorre a desidratação desse complexo, liberando uma molécula de H2O. Após a desidratação, ocorre a segunda redução, que seria o consumo de uma molécula de NADPH, resultando em uma molécula de butiril com 4 carbonos saturados. Porém,
Como o objetivo é sintetizar o palmitato, que possui 16 carbonos, é necessário que ocorra o ciclo de repetições, isto é a repetição dessas reações, que são a ligação do malonil com a enzima ao ACP, a condensação, a primeira redução, a desidratação, a segunda redução, até que os 16 carbonos sejam produzidos. Como já vimos anteriormente, a síntese de palmitato se dá em sucessivas repetições desses processos de condensação, redução, desidratação e redução. A cada ciclo, a malonila doa 2 carbonos, até que, no final, teremos o palmitato, ou ácido palmítico, com 16 carbonos. Esse palmitato ainda vai estar ligado à unidade sulfibrila, e esse desligamento acontece através da enzima chamada tioesterase, que, em seguida, fará a ligação palmitil-CoA. Como vimos também, o palmitato será o precursor para a síntese de outros ácidos graxos, que acontece em outras organelas da célula, através do alongamento do palmitato. Há ainda os ácidos graxos que não são sintetizados no corpo, como ômega 3 e ômega 6. O triacilglicerol é um glicerol ligado a 3 ácidos graxos.
Onde irá ocorrer a síntese? Essa síntese irá ocorrer tanto no fígado como também no tecido adiposo. E como precursores teremos ácido fosfatídico, glicerol e a glicólise. Observamos o esquema. O glicerol 3-fosfato pode vir do DAP ou pela ação da glicerol quinase. O aciltransferase é a molécula que vai transferir os grupamentos acil. Serão transferidos 2 ácidos graxos formando o diacilglicerol. A partir do diacilglicerol, teremos a transferência de mais um ácido graxo, formando então o triacilglicerol.